Boa tarde, galera. Bem-vindo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Rafael. Obrigado pela presença. Eu sou Chloe, Campus Manager do Le Wagon Rio de Janeiro. Tenho a honra e o prazer de receber Patrícia e o Rafael hoje para desabafar um pouco sobre o tema dos desafios da carreira de desenvolvedor. Obrigada para quem está participando hoje com a gente. Quem não está acostumado com essa ótima ferramenta do Livestorm que eu amo, vocês têm um espaço de chat para interagir com a gente, por favor, interagem. Essa conversa ela é pensada para ser interativa mesmo, então fazem parte então na roda, participam da conversa. E se vocês tiverem algumas perguntas, que seja para mim, para a Patrícia, para Rafael, por favor, não hesitam a colocar suas perguntas na caixinha perguntas, que desse jeito a gente consegue organizar o fluxo. Ok. Muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigada por se disponibilizar, né? Meio-dia no Brasil. Que horas são lá na Suécia, Patrícia, para você? Deve ser 5 da tarde, 5 horas, exatamente, 5 horas aqui. No meio da sua tarde. Muito obrigada, eu super agradeço pela disponibilidade. E, bom, vamos retratar um pouco das suas carreiras respectivas primeiro, né? Acho importante colocar um contexto de por que foi importante para a gente abrir essa conversa sobre desafios da carreira de desenvolvedor. Então, Patrícia, você quer começar? Sim, eu vou deixar o Rafael começar, na verdade, acho que é melhor. Tu se apresenta primeiro e aí depois eu falo, que eu tenho mais coisa para falar, eu acho. Fique à vontade, Rafael. Beleza, sem problemas. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Paulino, moro aqui em Guarulhos, tenho 24 anos, trabalho como desenvolvedor já faz uns 3 ou 4 anos, e acho que é isso. Rafael, eu ouvi falar que você foi aluno da 42, não? Conta um pouco sobre essa experiência, por favor. Isso, eu sou aluno da 42 desde 2020, eu já terminei, né, o Common Core, que é o que eles dizem, assim, então eu tô meio que em uma fase de especialização agora. E foi muito doido, foi durante a pandemia, né? Então foi 100% online, no meu caso. E foi através da 42 que, tipo, eu aprendi do zero a programar e eu consegui começar minha carreira através da 42 também, nas oportunidades que elas têm com outras empresas, como, por exemplo, a Vivo ou Itaú, né? No meu caso, eu consegui o meu primeiro emprego na Vivo por causa dessa parceria, né? Então foi bem legal, muito bom. E o 42 está, acho que faz uns 2 ou 3 anos também no Rio de Janeiro, né? Então, bastante gente se informando por aí também. Sim, e eu Patrícia, tive uma jornada parecida também, né? Parecida, mas diferente, porque eu me formei em Direito, né? Eu era advogada antes de ser programadora, eu não tinha nenhum conhecimento em programação, e eu fiz o curso da Levagun faz 5 anos. Então, eu fiz o curso de desenvolvimento web, e aí na metade do curso eu comecei a trabalhar já como desenvolvedora, né? O curso, ele ensina Ruby, mas eu trabalhei a maior parte da minha carreira com Python, né? Com outra linguagem. Por um acaso, sim. Mas são duas linguagens que são bem parecidas, né? Então não foi tranquilo para mim mexer com Python, mesmo nunca tendo feito nenhum curso, né, para Python. E que nem eu falei, eu não sabia nada, né, de programação antes de fazer o curso. Então eu aprendi realmente do zero. E acho que é um sinal aí, né, que muita gente me pergunta se dá, né, para trocar de carreira, se dá para começar sem ter conhecimento prévio, então tá aí a resposta. Eu acredito que sim, que dá. Inclusive é uma coisa que muita gente valoriza, né? Essa coragem de trocar de carreira e fazer essa jornada, assim, de começar do zero, né? A gente sempre aproveita alguma coisa de outras áreas. Por mais que a gente ache que não, sempre vai ter algum conhecimento que a gente leva para a vida, né? E o meu primeiro emprego eu consegui através da Vagum também, na verdade. Eu conheci uma pessoa numa festa da Vagum, que era um ex-aluno, e aí ele falou, na empresa que eu trabalho estão procurando, né, alguém
um desenvolvedor júnior. E aí eu mandei o meu currículo e foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego, né? Eu não conhecia esse ex-aluno, eu conheci na festa mesmo, na hora. Então, a Levagum também me ajudou nisso. Vamos falar sobre essa transição de carreira, que eu acho que é um pilar muito importante, né? Sim. E é algo que a gente vem encontrando, especialmente aqui como escola de programação que propõe um curso para iniciante, a gente recebe muito esse tipo de perfil de pessoas que o é desilusionada da própria área, o tá só querendo se jogar na área tech, acrescentar skills, mas muito do nosso público é um público que procura essa transição de carreira, que é uma grande aposta, né? Transicionar é algo que pode gerar muita angústia, muitas inseguranças. Então, como que vocês superaram, assim, esse efeito de putz, será que eu tô no caminho certo? Será que eu fiz essa aposta? Será que vai dar certo? Que deu super certo, né? Parabéns, inclusive. Sim. Obrigada. Realmente deu certo, né? Quando eu saí do meu ensino médio, eu fui direto para licenciatura em matemática, então para virar professor de matemática mesmo. E no meio do curso, fiquei com muitas dúvidas na minha cabeça e eu decidi, então, tentar, né? Tentar mudar de carreira. E foi muito complicado, eu tive que estudar para alguns vestibulares e, ao mesmo tempo, toda essa questão da 42 estava acontecendo, assim, por baixo dos panos. E eu lembro que, tipo, naquele momento, pelo menos, tava tudo claro que, tipo, tinha que ser isso, tinha que dar, era uma profissão que tava muito em alta, né? Tinha muitas oportunidades e acabou que deu certo, né? E, tipo, começar, acho que ainda fazer essa transição da carreira mesmo hoje em dia. Acho que o mercado ainda tá um mercado muito bom para as pessoas que são dedicadas, assim. E acho que é isso. Sim, eu acho que independentemente da área, né, dá pra ver que nós dois, a gente tem áreas bem diferentes, né? Eu vim do direito, tu veio da matemática. Mas eu acho que a área que tu vem não importa tanto, assim, na hora de fazer essa mudança de carreira. O que importa realmente é ter a disposição, né? É tirar ali aquele tempo toda semana para estudar um pouquinho. Eu acho que quando a gente tenta estudar sozinha, sem nenhum tipo de guia, assim, ou às vezes até com faculdade, né? Porque as faculdades hoje em dia, elas estão bem ainda presas à teoria, né? Muita... até faculdade como Ciências da Computação, por exemplo, ficam muito presos a conceitos que às vezes a gente acaba não usando tanto no dia a dia, né? Enquanto que cursos, eles focam bem mais nessa questão prática, né? Que é o que a gente realmente precisa a maior parte do tempo no trabalho, né? Então, agora eu comecei faz um mês a trabalhar com Ruby, que foi o que eu aprendi 5 anos atrás no curso. Né? Então está sendo uma experiência interessante para mim, né? Usar realmente aquilo que eu aprendi naquela época exatamente daquela maneira, né? Porque existem mil e uma maneiras de se fazer as coisas, claro. E para ti, Rafa, como que tu sentiu que foi começar a trabalhar na área depois de ter estudado uma parte teórica, assim? Tu acha que fez sentido para ti o que tu estava aprendendo com o que tu estava trabalhando também? Eu comecei na 42, a gente tem a maior parte do nosso currículo tudo em C, então C e C++ é a maior parte, então ele é bem tipo ciência da computação, bem teórico. E o meu primeiro trabalho, a gente já tinha ido para Java, que é uma linguagem um pouco mais, continua um pouco baixo nível, mas vai para mais regras de negócio. E o meu chefe, assim, ele me contratou com confiança que eu ia me dar bem, né? Tipo assim, tudo bem, você foi pelo caminho mais difícil, você vem pra cá e vai estar de boa. E não foi tão de boa assim no começo, mas eventualmente a gente aprende, né? A gente tem um fundamento muito forte, esses cursos, tanto o Levagum quanto o 2 dão um fundamento muito forte, então mudar de linguagem, mudar de ferramenta para usar assim, não é muito difícil, né? Depois que você aprende esses conceitos. Uhum. Eu concordo, acho que tendo uma boa base fica mais tranquilo, né, de aprender coisas novas. Como que foi que tu conseguiu o teu primeiro emprego? Tu falou que foi também através da 42 de parcerias. Isso, a 42 tem um programa chamado Labs, e eles fazem parcerias com várias outras empresas para
ter mais ou menos um estágio, assim, nessas empresas. Então a gente junta pessoas das empresas e pessoas da 42, e tem um processo seletivo dentro da 42 para você conseguir participar. E eu lembro que tinha vários, tinha nessa, 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 nesse período tinha a Vivo, tinha a, o Itaú, o Banco ABC, o Jus Brasil, inclusive, também estava nessa primeira versão. Que eu até, inclusive, estava trabalhando lá naquela época. Naquela época. E então bem, acontece que é um período de 6 meses, então mais ou menos um estágio com essa empresa, e depois, normalmente, as pessoas saem contratadas, né? O Itaú, lembro que contratou todo mundo, a Vivo também contratou todo mundo, acho que umas 8 pessoas, assim, que estavam participando disso, por equipe, né? Então, foi muito legal. E foi assim que eu consegui meu primeiro emprego, né? Então, logo depois que acabou, tipo, esse período de estágio, assim, o pessoal da Vivo veio, tipo, conversar com a gente e tal, e a gente foi mandado para vários lugares diferentes lá dentro. Então, foi através desse mecanismo aí. É interessante que a gente tem isso em comum, né? O suporte do curso nessa questão de conseguir o primeiro emprego, acho que é bem importante, né? Tanto a 42 quanto a Levagum tem parcerias muito boas nesse sentido, tem a semana de carreira e tal, tem bastante recursos, né, para ajudar a montar currículo e tal, então acho que isso é interessante. Se eu pudesse dar uma dica, assim, para o pessoal que está procurando emprego agora, façam networking, assim, não tenham medo de conversar com as pessoas, sabe, de sair em palestra e adicionar o pessoal no LinkedIn também, manter contato, né? Porque as pessoas lembram de ti depois, se as pessoas conversam um pouco contigo e veem que tu é uma pessoa interessada, elas vão lembrar de ti depois, né? Quando surgir alguma vaga. O que tu acha, Rafa? Não, sem dúvidas, assim, através de todos os meus amigos, os meus colegas, eu consigo imaginar, assim, dificilmente um deles foi na Gup, eu consegui uma vaga, ou foi no LinkedIn e conseguiu exatamente uma vaga ali que apareceu no LinkedIn. Foi realmente, tipo assim, cara, um amigo do meu amigo tá procurando alguém. Cara, meu amigo tem esse processo. Cara, meu amigo tem isso. E são amigos que a gente consegue dentro do curso, né? Então, por exemplo, eu entrei, então, através da Vivo, né? Pra esse, lá dentro, eu fui até lá dentro. E lá dentro, já uns 4 meses depois, tinha um colega meu que tava procurando emprego na 42, e eu indiquei ele lá na Vivo, ele passou, legal. Aí esse mesmo colega recebeu uma oportunidade de uma amiga dele para uma nova empresa, e ele me chamou. Então eu chamei ele, agora ele me chamou, e agora eu comecei esse novo emprego também, né, no exterior. Então, tipo assim, realmente são as pessoas, sabe? Facilita muito pro RH. Você conhece alguém que você acha bom? Porque você é bom. Então conhecer as pessoas, ter essas amizades, assim, é muito importante. E às vezes essas vagas, elas também partem de pessoas que a gente não conhece ainda, mas que a gente gostaria de conhecer, né? Que para mim foi o caso quando eu resolvi mudar para a Suécia, né? Eu não conhecia ninguém aqui quando eu decidi vir para cá, mas eu fui atrás, né? Eu mandei uma mensagem no canal do Slack da Vagum, falando, pessoal, tô pensando em me mudar para a Suécia, alguém pode me dar umas dicas aí de como que é a vida na Suécia? E aí um ex-aluno aqui de Estocolmo, né? Porque a Vagum também tinha um curso aqui em Estocolmo, mas eles fecharam logo depois que eu me mudei, infelizmente. Mas esse ex-aluno conversou comigo por 1 hora, assim, me deu várias dicas boas, e aí no fim da nossa conversa ele falou, né, a empresa que eu trabalho contrata pessoas do exterior, né, então se tu quiser eu posso mandar o teu currículo para eles. E aí foi assim que eu consegui o emprego aqui na Suécia, meu primeiro, né, numa empresa de consultoria. Então, isso é bem legal, sabe? Essa abertura que as pessoas têm de ajudar outros alunos, tá? Pode falar, Chloe. Que não queria interromper o fluxo, mas me veio uma pergunta assim que eu acho que pode ser interessante para a comunidade também saber. Vocês fazem parte, já participaram, tem comunidades tech locais ou internacionais a recomendar para a galera? Que são bons ecossistemas para justamente fortalecer essas conexões, esse network? Sim. Eu acho que tanto a Vagum quanto a 42 têm isso em comum, né? De ter uma comunidade bem forte de ex-alunos, de alumni, né? Mas além disso, tem alguns outros eventos assim que tu consegue achar. Tem um aplicativo que eu gosto muito que chama Meetup. Deixa eu mandar aqui no chat para vocês. Eu gosto muito dele porque ele tem várias áreas diferentes, assim, ele tem grupos
grupos de vários tópicos que tu pode se juntar, e aí esses grupos, eles marcam encontros de vez em quando para debater. Então, aqui, por exemplo, aqui em Estocolmo, eu sei que tem o grupo dos desenvolvedores de Ruby, né? E aí, se tu vai nesses grupos, tu conversa com o pessoal e faz uns contatos, né? Sei lá, adiciona o pessoal no LinkedIn, ou às vezes até faz amizades. Eu tenho algumas amizades aqui em Estocolmo que eu fiz nesses meetups, assim, de assuntos aleatórios, sei lá, de segurança da informação, de mulheres em tecnologia, sabe? Coisas desse tipo. Então, acho que essa é uma dica boa. Tem alguma outra dica, Rafa? No meu caso, eu e meu amigo, a gente fica meio que de olho nos canais, assim, da Universidade de São Paulo, e sempre que acontece qualquer evento de tecnologia, e é mais comum do que parece, tipo assim, a gente só vai. Então, a gente vê lá, tipo, todos os pesquisadores do país, e, tipo, o pessoal bem teórico mesmo, com todas as ideias deles, um pouco menos prático, né? E eles até precisam de bastante gente para conseguir realizar esse tipo de coisa, mas onde eu consigo, né, tipo, ver uma comunidade além da 42, assim, é, os eventos promovidos pela Universidade de São Paulo, assim. Eles têm muitos eventos, todo mês com certeza tem algum evento. O último que eu fui foi da NVIDIA, que foi lá na cidade universitária mesmo, e foi bem legal. Muita gente muito dedicada, assim, em trabalho e tal. Ótimo para conseguir contatos e tudo mais, principalmente acadêmicos. Sim. E tem alguns hackathons também, tu já foi em algum hackathon? Eu sei que em São Paulo tem um monte. Não, acho que nem foi nenhum hackathon, assim, tipo, de outra instituição. Só da 42 mesmo, quando acontece. Sim. Hackathon às vezes é divertido. Teve mas depende da empresa também, que tem algumas empresas que lançam hackathon para tentar conseguir que o pessoal trabalhe de graça. Eu já vi isso acontecer por aí, infelizmente, tem que ficar de olho. Mas hackathon, geralmente eles te dão um problema e aí tu tem, sei lá, um dia ou às vezes uma semana, não sei, ou alguns dias para resolver em time, né? Então tu chega lá, às vezes é presencial, às vezes é online. Eu já vi dos dois jeitos, assim. Então tu chega com time ou sem time, daí se tu não tiver um time, tu conversa com as pessoas e arruma gente para entrar no teu grupo. E aí o foco é tentar resolver aquele problema que te deram. E às vezes tem algumas limitações, então às vezes eles falam, tem que usar essa tecnologia aqui, tem que usar essa ferramenta aqui, né? Ou às vezes eles te dão uma template, digamos assim, né? Então te dão um ambiente básico onde tu pode já sair programando em determinada linguagem, não sei. Ou em várias linguagens diferentes, né? Então eu gosto de hackathon, acho que é legal. E tem outras coisas também para outras áreas de programação, né? A gente está falando mais de desenvolvimento web aqui, mas tem, por exemplo, para quem gosta de segurança, né? De segurança da informação, tem aqueles eventos de Capture the Flag, captura a bandeira, que chama, né? Que tem uns desafios divertidos também, para quem gosta de segurança da informação. Então é legal dar uma pesquisada, assim, eu acho que o LinkedIn, o pessoal compartilha bastante esse tipo de coisa. Eu não tenho muitas redes sociais, né, mas acho que talvez o Twitter também... Agora não tem mais Twitter no Brasil, né, baniram, ou voltou já, como é que tá essa situação? Não tem. Então tá. Assunto encerrado. Vamos pro próximo, que é um tópico sensível ainda. Então tá bom. Mas eu não sei que outras redes sociais que tem agora, mas acho que é legal ficar de olho, sabe? Nessas, onde o pessoal compartilha esse tipo de coisa. Eu sei que no LinkedIn tem. Né? Absoluto. Telegram também é muito forte aqui. Acho que uma boa. Gente, o Kleber botou uma pergunta muito interessante para a gente sobre o domínio do inglês. Será que é um pré-requisito essencial na área tech? E vocês perceberam, principalmente você, Patrícia, uma diferença entre a necessidade do inglês no mercado brasileiro versus a necessidade no mercado de fora? O que vocês acham disso? Essencial o inglês? Eu acho que no mercado brasileiro não é tão necessário, né? É claro, tem que ter um inglês básico para conseguir entender a programação, né? Porque programação, a maioria das linguagens tem comandos em inglês, né? Tem documentação em inglês, então eu acho que a leitura e a escrita de inglês, pelo menos no nível básico, assim, suficiente para programar, é interessante. Já o inglês fluente, que é uma coisa que eu vejo muitas empresas no Brasil pedindo,
eu vejo que as empresas pedem mais por pedir, assim, sabe? Porque tu chega na empresa, eu já trabalhei em empresas que pediam isso, na época que eu me candidatei, sabe? Pediam inglês fluente, mas aí elas não testavam inglês fluente, porque, claro, não precisa, né? Tu vai fazer o quê com inglês fluente? Vai falar com quem? Com o investidor? Não vai. O programador geralmente fica a maior parte do tempo programando, né? Não conversando com pessoas externas, assim. Então, não tem muito por que ter o inglês fluente, a não ser que tu vá trabalhar com pessoas de outros países. Né? Então, se for uma empresa internacional, né? Por exemplo, uma empresa de consultoria, ou daqui a pouco uma empresa, se quiser arrumar um emprego remoto para os Estados Unidos, né? Que eu vejo muito brasileiro fazendo isso, como fuso horário parecido, né? Fácil de trabalhar para lá, então aí tu vai precisar realmente do inglês fluente. Mas se tu for trabalhar dentro do Brasil, eu não vejo por que, assim, exigir como uma necessidade. O que tu acha, Rafa? Eu acredito que no Brasil o inglês realmente é algo à parte. Você não realmente precisa disso. Eu trabalhei 3 anos na Vivo e, tipo assim, o inglês que eu precisava usar, tipo, entre as pessoas ali na empresa, basicamente não existia, né? Agora, o inglês, ele é uma ferramenta, assim, absoluta para resolver problemas. Então, você apenas consegue resolver mais problemas, porque você consegue pesquisar melhor na internet, basicamente. E pesquisar é basicamente a nossa profissão, que a gente faz. A gente pesquisa como resolve um problema, porque com certeza nós não somos os primeiros a ter esse problema. E claro que você procurar esse tipo de problema em inglês, basicamente a língua universal hoje em dia, você vai encontrar essas respostas mais rapidamente. Então, eu acredito, não é obrigatório, não é necessário para você conseguir um emprego, só que eu acho que é um diferencial que vai fazer você conseguir subir na carreira muito, muito bem. Com certeza. Perfeito, obrigada, gente, pelas suas respostas. Eu só queria acrescentar, talvez para ser bem claro, inglês falado, talvez não agora inglês escrito, estamos codando em inglês, né? Então, mínimo. E também, em caso, estou pensando nos freelancers, nos fundos e startups que vão procurar cliente fora, aí, claro que cabe. Mas aí cada um a sua necessidade, a sua demanda. Mas top, obrigada pelas suas respostas. Uhum. Então acho que já aproveitando o gancho do assunto, né, eu queria falar um pouco das diferenças entre o mercado brasileiro e o mercado internacional, né, que eu tenho visto, pelo menos. Então, algumas dessas diferenças, por exemplo, é a valorização de recomendações, né? Então, eu vejo que aqui, quando a gente se candidata para alguma vaga assim, no exterior, o pessoal sempre pergunta, né? Tem alguma carta de recomendação de um chefe antigo, né? Ou de um colega, alguma coisa do tipo. Então, especialmente se tu não tá no lugar ainda, né? Se tu não tem a tua rede de contatos já naquela cidade, é bem importante, né? Ter alguma pessoa que consiga te recomendar para algum outro emprego. Então, isso é uma coisa. Especialmente de chefe, assim, eles valorizam bastante a recomendação de chefe anterior. E aí a outra coisa é a valorização de experiência internacional de qualquer tipo, assim. Então, se tu trabalhou remoto para o exterior e aí tu quer conseguir uma vaga presencial em outro país, tu falar que tu teve essa experiência de trabalhar em inglês, né, ou em outra língua que não é a tua língua materna, com pessoas de outros países, de outras culturas, assim, é super valorizado na hora de conseguir outro emprego. E eles também têm uma visão um pouco diferente sobre essa questão da troca de carreira, que no Brasil a gente tem muito... Eu já ouvi isso de algumas pessoas, assim, o pessoal acha que tá trocando de carreira porque não sabe o que é da vida, né? Enquanto que no exterior, eu ouvi várias vezes em entrevistas, assim, o pessoal falando, nossa, mas tu é muito corajosa, né, de trocar de carreira. Então o pessoal entende esse passo, assim, como coragem, como uma demonstração de determinação, de saber o que quer, justamente o contrário, né? Então isso eu achei bem interessante, assim. Não é todo mundo no Brasil, tá, que acha isso. É só algumas poucas pessoas, assim, que eu já ouvi falando. Mas no exterior eu nunca ouvi. E outra coisa também é que aqui, eu não sei como é que tá no Brasil agora, talvez esteja parecido, que faz um tempo que eu não vejo vaga no Brasil, mas aqui o pessoal, quando entrevista para vaga, geralmente eles querem pessoas que vão ficar na empresa por mais tempo, né? Então eles perguntam assim, por exemplo,
Se tu não tá já morando num lugar, né? Se tu tá entrevistando para uma vaga em outro país, mas tu não tá naquele país ainda. Aí eles perguntam, tu tem visto, tem cidadania, né? Tem alguma coisa assim? Porque se tu só vai lá sem visto, sem cidadania, sem nada, então eles não sabem se tu vai querer ficar ali de fato, ou se tu daqui a pouco vai ficar alguns meses, vai encher o saco do país e vai embora, né? Então fica um pouco mais difícil. Então ter o visto realmente facilita, né, nesse processo. Mas não é necessário, eu fui sem visto, né? A empresa que pagou o meu visto de trabalho quando eu me mudei para cá, para a Suécia, na primeira vez. Também fui. Eu tenho uma opinião sobre isso, que é, bem, eu estou trabalhando em uma empresa do exterior agora, uma empresa que reside no México, mas ao mesmo tempo, ela é uma empresa nova, ela é uma startup, e ela também é uma empresa estrangeira. Então eu não sei, exatamente se é por causa que é uma empresa estrangeira, se é por causa que é uma startup, mas eles são super receptivos, eles querem que você entre lá e, tipo, você tem que ter uma habilidade, a sua habilidade técnica tem que ser uma habilidade ok, eles não esperam muito, assim, às vezes querem uma pessoa que fique, uma pessoa de confiança, uma pessoa que construa um negócio junto com eles. Então, não sei se isso é alguma coisa do México, como eu disse, não sei se isso aqui é só sobre meio que, tipo, a cultura deles como companhia, né, como startup. Só que, eu sinto que eles querem muito mais saber se você é uma pessoa, se é uma pessoa legal, competente, que pede ajuda, que vai conseguir, tipo, crescer junto com o time, do que realmente uma pessoa que sabe tudo, sabe se virar sozinha e tal. Exatamente. É porque eu acho que também um dos maiores problemas, né, na área de tecnologia para as empresas é essa questão de pessoas saindo e entrando toda hora, né? E fica difícil de tu conseguir passar conhecimento de maneira eficaz quando tem muita rotatividade, né, de pessoal. Então, hoje eu vejo assim um movimento internacional, principalmente, de as empresas tentarem manter as pessoas na área de tecnologia, porque é mais fácil, né? E eu vejo aqui na Suécia, isso é outra diferença cultural, assim, aqui o pessoal valoriza muito o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, né? Então, a empresa que eu estou trabalhando agora, que eu comecei faz um mês, quase todos os meus colegas têm filhos, né? Então, volta e meia eles têm que sair, assim, eu tenho que buscar meu filho no colégio, né? Meu filho tá doente, vou ter que cuidar dele, hoje eu vou ter que faltar, né? Vou ficar em casa cuidando do meu filho. E todo mundo, assim, é super tranquilo, sabe? É uma coisa que ninguém questiona, sabe? Ter esse tempo para passar o tempo com a família, ou às vezes passar um tempo fazendo, né, atividades de hobbies, ou viajando, ou coisas do tipo. O pessoal valoriza muito, sabe? Ter esse espaço e essa flexibilidade com o próprio tempo. Que é uma coisa que no Brasil eu lembro que era mais exploratória, assim, era tipo, não, tem que ficar lá das 8 até as 6, ou nem lembro mais quanto tempo e de quando que eu trabalhava. Como é que tá para ti trabalhando remoto agora, Rafa? Tá parecido ainda? Tu acha que tu trabalha mais? Tu acha que tu trabalha menos? Bem, eu sem dúvida trabalho mais, mas eu acho que é muito cedo para dizer. Então, quando você entra numa empresa, tem muita coisa nova, muita coisa acontecendo. Toda empresa, todo mundo pede Java, mas cada um usa o Java de uma maneira. Pede nuvem, mas cada um usa a nuvem de uma maneira. Então, independente de se você conhece uma tecnologia, entrar em uma empresa é um contexto diferente. Então, eu tô trabalhando mais, sem dúvida, agora. Mas daqui 6 meses eu posso dizer, tipo assim, ok, eu trabalhei mais só porque eu começo. Porque no começo do meu primeiro emprego eu também trabalhava demais. Então é difícil dizer agora. Só que eu acho que vai eventualmente, né, tipo, chegar a um platô. E, sabe, isso é muito interessante, porque demora muito tempo pra você pegar uma pessoa nova e fazer ela ser produtiva na empresa, né? Demora, tipo assim, sei lá, 3 ou 4 meses pra. Ok, ela consegue realizar as tarefas razoavelmente bem agora. E esse contexto, eu não sei ainda. No mercado brasileiro, pelo menos, eu não acho que isso é muito valorizado. Então, assim, eles preferem. Talvez eles não dão muito valor a, tipo assim, ok, você é substituível, sabe? Isso pode ser verdade para muitas profissões, só que a nossa é cada vez. A gente tem um a mais, sabe? O contexto que a gente tá não é um contexto comum. As coisas, as informações que a gente conhece, sabe? Tipo assim, no que a gente mexe lá dentro. Até uma pessoa conseguir o contexto do que a gente está mexendo vai demorar tanto tempo. Então, acho que a valorização do contexto que você tem na empresa, de quanto você conhece, de
de toda a tecnologia, né, que a empresa oferece, e que é muito, que são muitas coisas. Não sei se isso é muito, tipo, valorizado pelas empresas no Brasil, pelo menos. E realmente aqui no exterior eu vejo que é bastante, assim, tu vê, as empresas ficam felizes quando a pessoa fica na mesma empresa, assim, por vários anos, né, no mesmo lugar, especialmente na nossa área. Mas é uma coisa que eu acho que conforme a gente progride na carreira, a tendência é que fique mais fácil, né, também. Eu percebi, assim, que se eu comparar agora, quando eu entrei nesse emprego novo, um mês atrás, né, o tempo que eu levei para conseguir começar a trabalhar e fazer as coisas sozinha, pô, na primeira semana eu já estava sugerindo mudanças no banco de dados, sabe? Na segunda semana eu já peguei uma tarefa e fiz sozinha. E se tu comparar isso com quando eu comecei, no meu primeiro emprego, assim, como desenvolvedora, tudo eu perguntava. Tudo eu precisava. Ai, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E aí eu comecei a pesquisar coisas no Google sozinha também, né? Então, preciso fazer esse negócio aqui, não sei como é que eu faço, vou descobrir, vou ler aqui no Google e ver se eu aprendo, né? Porque eu não sabia Python, né? Quando eu comecei a trabalhar com Python, então eu tinha muita dúvida. Mas isso é uma coisa que evolui, assim, com o tempo. Eu acho que quando a pessoa ela é mais sênior, né? Ela tem mais anos de carreira, a tendência é que fique mais fácil de entrar numa empresa e já começar, assim, pegar um sistema que ninguém sabe nada, né? E que tu tem que sentar e olhar e ler com calma o que está acontecendo e dar um jeito de entender, assim. Isso é bem comum, né? Acho que o tema aí do nosso painel é exatamente desafios na carreira de desenvolvedor. Acho que esse é um dos principais desafios, né? Quando a gente entra num lugar novo, conseguir entender o que é que está acontecendo, porque nem sempre tem alguém para te explicar, né? Às vezes tem, quando tem é muito bom, né? Porque daí tem uma pessoa que já está ali na empresa faz muitos anos, que sabe como é que funciona, que, se isso aqui quebrar, tem que falar com o fulano, que foi o fulano que programou esse código aqui, né? Mas às vezes não tem pessoa, não tem documentação, tem só o código ali, o código está quebrado, alguém tem que consertar, né? Então, como é que faz? Pois O que é. tu acha, Rafa? Já viu muito disso? Eu fui de uma ponta a outra, assim, tipo, na categoria de empresas no mercado, porque eu saí da Vivo, uma empresa que, assim, eu mantinha códigos que têm mais de 20 anos. Eu lembro que eu entrei em repositórios, assim, e fiz mudanças em código que existiam antes de eu nascer. Então, e desse tipo de código, sabe, de uma coisa muito legada e que existe sempre, né? E legado não significa ruim, né? Significa só que tá há muito tempo. Legado que trouxe a gente até aqui. E não significa que é ruim, funciona perfeitamente. Tinha um código lá rodando há 20 anos. Tipo assim, ninguém nunca tinha feito nenhuma mudança, todo mundo estava feliz. Para uma empresa que o código mais recente que a gente tem, sei lá, tem menos de 9 meses. Então, é uma empresa que as coisas acontecem muito mais devagar desse lado, porque tem muito mais código, as mudanças têm que ser muito mais milimétricas, por causa que ela impacta muita gente, impacta muitas coisas. Para uma empresa que a gente está criando tudo agora e a gente precisa fazer com que cada código valha por dois. Tem que ser muito, muito, muito mais, muito mais. Então, eu fui ok, precisamos fazer. Vamos fazer pequenas mudanças ao longo do tempo para que a gente fazer muitas mudanças muito rapidamente. Então, e desses dois pontos do mercado, assim, tá sendo surpreendente, assim. Eu lembro que meu chefe, por causa que a gente entra na minha empresa, a gente acha que vai ser como, tipo assim, sei lá, num Basecamp, né, alguma coisa assim. Então tem essa tarefa. Quanto tempo você acha que demora? Uns 2 dias. E meu chefe falou assim, olha só, da Vivo, né? Ele falou o seguinte, ok, você deu 2 dias pra mim, multiplica por 3. Porque essa vai ser a realidade, porque vai ter algumas coisas que vão estar além do seu controle. Mas eu preciso saber quando você vai entregar a tarefa. Então, só multiplica por 3. E funcionava perfeitamente. E tinha muitas coisas lá. Não, mas isso não depende de mim. Não, mas eu preciso da informação dessa pessoa e dessa pessoa. Então, realmente, a burocracia da empresa para entregar um código de qualidade, para entregar um código, né, melhor, demorava mais. Hoje em dia, eu falo um prazo e as pessoas preferem que seja menos, né? Tipo, ok. Então, é Sim. complicado. Eu vou também aproveitar esse gancho, já que você contou um pouco dessa especificidade de estrutura grande, né, Rafael? Eu tinha colocado aqui uma pergunta justamente para a gente poder entender o que vocês consideram são as diferenças maiores, as coisas que uma pessoa tem que entender antes de procurar, também para dirigir uma busca de emprego, entre uma estrutura grande, como a Vivo, por exemplo, que é muito burocrática, e muito compartilhada, né? Muitos departamentos, e aí tudo é em caixinha, versus uma startup onde todo mundo faz um pouco de tudo.
em como isso influencia o trabalho no dia a dia. Você já deu uma parte de resposta, muito obrigada. Aí tem outras coisas assim que vocês viveram, experienciaram? Pode falar, pode falar. Com certeza. Eu acho que tem algumas coisas assim que o mercado procura mais, né? Em termos de habilidades, né? De skills. E aí, claro, né? Que nem eu falei, tem alguma diferença assim entre a pessoa que é júnior e a pessoa que é sênior, né? Então, a pessoa que é júnior tem que, por exemplo, saber receber feedback, né? Porque vai receber muito feedback ao longo da carreira. Tem que saber aprender, né? Saber aprender é uma skill em si só, né? Uma habilidade muito boa. Porque, tudo bem, a gente aprende bastante coisa nos cursos, né? Mas sempre vai ter mais coisa para aprender, sabe? Sempre vai ter tecnologias e ferramentas sempre vão ficar mudando, né? E a gente vai ter que se adaptando. Que nem a gente falou, né? O sênior, quando entra já num trabalho novo, a tendência é conseguir começar a trabalhar mais rápido. Por quê? Porque é uma pessoa que já aprendeu a aprender, né? Que está acostumado a olhar ali uma coisa que não tem documentação, que não tem ninguém para ensinar e ter que descobrir como é que funciona, né? Enquanto que o júnior, ele não tem tanta expectativa, assim, geralmente, que a pessoa júnior consiga começar logo de cara, né? Vai demorar aí um tempo, provavelmente vai demorar alguns meses, que nem o Rafa falou, mas não tem problema, desde que a pessoa esteja disposta, né, a aprender coisas novas e receber feedback, acho que é o mais importante. Mas, lógico, né, ter um básico de programação, assim, dos princípios e tal, é muito bom também, né, porque daí ajuda, por mais que tu não saiba como que funcionam as coisas naquela empresa e como que funciona aquele aplicativo específico, se tu tiver uma boa base, sabe, tu vai conseguir escrever ali um código um pouco mais limpo, né, tu vai conseguir dar nomes bons para as variáveis, esse tipo de coisa, né, que é importante. Eu acho que um fato que acontece em ambas empresas, e dependendo da estrutura organizacional eles tentam resolver, é o fato que eles vão te dar uma tarefa e você não vai fazer a menor ideia como faz. Então, isso é normal. Toda tarefa vai ser assim. Tipo assim, poucas tarefas. Eu já fiz isso antes, né? Com o tempo você vai aprendendo, mas muitas tarefas, principalmente no começo, você não vai fazer a menor ideia de como faz. E aí tem a figura, nas grandes empresas, tem a figura do arquiteto. Então tem um arquiteto lá que ele se dedicou a tipo assim, a explicar para o dev como fazer aquela tarefa, né? Tintim por tintim o melhor possível. E uma empresa menor tem uma tarefa que é tipo assim, sei lá, usa isso, usa isso, usa isso. Então aqui tem 3 linhas, né? Startup. Aqui na empresa maior tem, tipo assim, 3 páginas do cara explicando como fazer. Então, o fato é o mesmo, você não faz a menor ideia de como fazer. Agora, a grande empresa, ela consegue, tipo assim, tem uma pessoa dedicada a te ensinar como fazer aquilo, e a pequena empresa vai ter assim, olha só, aqui mais ou menos como faz, pode fazer do seu jeito, se tiver alguma dúvida, conversa com a gente, conversa comigo, manda uma mensagem que eventualmente eu te respondo. Mas essa pessoa também mandou a tarefa para várias outras pessoas. Então tá todo mundo se conversando em um caos, assim, sabe? É um caos controlado, né? Então muita gente conversando com todo mundo, assim, a todo momento, então uma troca constante. Isso é até legal, porque eu prefiro hoje em dia, eu prefiro quando acontecem os dias presenciais, então a equipe do Tech aqui do Brasil, às vezes, mensalmente, assim, a gente se junta, e nesses dias são muito produtivos. A gente consegue fazer essa troca muito mais rápido, sabe? Por causa que é necessária para realizar nosso trabalho, né? Então, acho que essa é uma das diferenças também do tamanho da estrutura organizacional, sabe? De como você consegue realizar uma tarefa, como as pessoas conseguem, tipo, te dar insumo, né, para conseguir realizar esse tipo de coisa. Sim. E aí que nem eu tava falando, né? Tem uma diferença de expectativa entre um júnior e um sênior, né? Então, se tu é uma pessoa mais sênior e entra numa empresa, ninguém vai ficar te explicando como que faz as coisas. As pessoas vão te dar uma tarefa e falar, se tu precisar de ajuda, me avisa, né? Ou às vezes nem isso, às vezes as pessoas só te dão a tarefa e falam, isso aqui tá quebrado, conserta. E aí tu tem que se virar. Né? Mas aí o júnior geralmente não, o júnior vai ter tem que ter, né? Tem que ter alguma pessoa ali que possa ajudar a fazer a primeira tarefa, a segunda tarefa, né? A dar algum tipo de supervisão, alguma mentoria, né? Acho que não é nem tanto supervisão, né? Porque supervisão dá um tom mais assim de tem que aprovar o que tem que controlar ali o que a pessoa está fazendo. Mas não, é mais no sentido de dar feedback, né? Para a pessoa melhorar também. Porque se a gente sempre fica fazendo tudo sozinho,
pesquisando tudo no Google, a gente acaba fazendo um monte de porcaria que a gente não sabe que é porcaria até alguém chegar e falar, né? Enquanto que se tem alguém ali com mais experiência, que já viu mais problemas acontecendo durante a sua carreira, né? Essa pessoa pode dar um feedback melhor sobre o código, né? Então, acho que é muito importante ter essa mentoria aí de pessoas mais experientes no time. Né? E isso é uma coisa que eu vejo assim nas empresas frequentemente, sabe? Tem muita empresa que fala, não, eu não posso contratar júnior agora porque eu não tenho condições de ter um júnior aqui na minha equipe. Tá, mas espera um pouquinho, tu só tem sênior na tua empresa agora, tem, sei lá, 10 programadores sênior. E tu está me dizendo que tu não tem condições de ter um júnior. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo de ensinar um júnior. Eu, quando eu escuto isso, na verdade, é porque os meus programadores sênior não sabem explicar para um júnior, né? Porque é parte do trabalho de um sênior ensinar e fazer essa mentoria, sabe? Se tu tá numa posição de sênior e tu não consegue explicar o conhecimento que tu tem, tu não consegue passar isso para outra pessoa, tu não deveria ser sênior, tu deveria ser outra coisa, né? Porque é parte de chegar no patamar de sênior tu conseguir passar o conhecimento. O que tu acha, Rafa? Levando esse ponto em consideração, o Júnior, ele tem uma habilidade que ele não sabe que ele tem. É que as perguntas dele incomodam. Por causa que, ou vai incomodar por causa que a pessoa não sabe responder, e o que é ótimo para uma equipe, porque as pessoas vão ter que descobrir como responder essa pergunta. A gente nunca pensou realmente sobre isso. E o Júnior incomoda porque, por que isso não é feito desse jeito? E a quantidade de débito técnico que é revelado por causa de perguntas de pessoas que não estão muito aware do sistema é, tipo assim, é grande. Então, é muito interessante, é muito importante ter um júnior na sua equipe, porque ele vai fazer as perguntas que deveriam ser feitas. Então, essa grande arma também do júnior é fazer essas perguntas, é incomodar o pessoal, sabe? Tem que incomodar, sabe? Eu acho que é importante. Sim, eu concordo. Não. Mas falando aí um pouco de júnior e de sênior, acho que essa progressão assim de carreira muitas vezes ela fica meio nebulosa, né? A gente não começa assim sem saber nada, né? Na dificuldade, tendo que pesquisar tudo. E aí eu não sei tu, assim, mas eu nunca senti que teve um dia assim onde eu parei e sentei e pensei assim, nossa, agora eu sou sênior. O que tu acha? Tu acha que esse conhecimento ele veio de um dia para o outro, que tu se deu conta assim que tu sabia mais do que antes? Eu acho que essa questão de júnior, pleno ou sênior é mais em relação à estrutura organizacional do seu time e da sua empresa. Então, um sênior em uma empresa pode ser um júnior em empresa. Tipo assim, é possível acontecer isso. Às vezes, eu acho que ser sênior é uma pessoa que está em uma posição de conseguir fazer qualquer tarefa sem problemas, de conseguir ensinar para as pessoas sem problemas e conseguir dar os pitacos dela para, tipo, para uma nova solução, né? Então, se a pessoa tem essas características, ela já é uma pessoa, ela já está, tipo, no cargo de sênior. Claro, em diferentes empresas, com os diferentes problemas, exigem diferentes tipos de pessoas e experiências, né? Um sênior no Google, assim, imagina uma pessoa que tem, tipo assim, quase uma década de experiência, que já passou por muita coisa, por causa que as novas coisas que ele precisa, tipo, implementar são coisas complicadas, né, normalmente e tal. Agora, em uma startup, ser sênior, assim, se você começa junto com a empresa, sabe todas as coisas que a empresa usa, sabe o que teve até agora, você também consegue ter esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que a parte importante, assim, depende da empresa que você tá. Depende do tempo que você tá e depende também de, ok, eu estou ensinando as pessoas, conseguindo fazer as minhas tarefas, eu tô conseguindo, tipo assim, criar coisas novas e dar minhas opiniões sobre novas soluções, né? Tipo, se você consegue fazer isso, você é um sênior, sem dúvidas. E realmente, depende de empresa para empresa. Eu acho que não tem como colocar em uma caixinha assim, tipo, eu sou pleno, eu sou júnior, eu sou sênior, eu acho que depende muito da empresa que você tá, sabe? Sim. Eu acho que a gente sempre tem mais coisa para aprender, né? Em qualquer lugar, sempre quando a gente troca para um emprego novo, tem coisas novas para aprender, porque nada vai funcionar exatamente do mesmo jeito nas empresas diferentes. Né?
Mas ao mesmo tempo, claro, né, que nem o Rafa estava falando, tem algumas coisas que são em comum, assim, né, que é esperado de um sênior ou um júnior. Mas uma coisa que tu falou agora que me fez pensar um pouco foi essa questão de, mais um programador sênior no Google. E eu acho que eu vou quebrar um pouquinho de paradigmas aqui, porque eu acho que o pessoal olha muito para essas empresas grandes por causa do nome e acham que é tudo diferente lá, assim, que mas é o Google, né? No Google eles têm que fazer tudo, assim, super performance e tal. Rafa, tu trabalhou na Vivo, não foi? A Vivo é uma das maiores empresas do Brasil. Quanto código ruim tu viu lá? Não precisa falar exatamente, assim, mas tu viu algum, né? Qualquer código que você abra, você vai botar uma interrogação, assim, sabe? Tipo, acho que é O que está normal. acontecendo aqui? O que está rolando? Exatamente. Então, o meu ponto as coisas não são perfeitas, sabe? Não existe mundo ideal. Toda empresa tem problemas, tem código ruim, código legado, sabe? Claro que algumas empresas têm mais do que outras, né? Mas, inclusive, as grandes empresas, né? Google, Amazon, hoje eu conheço gente que já trabalhou nessas empresas que saiu só reclamando, só tinha reclamação de lá, sabe? Então, hoje eu olho para essas empresas, assim, mais que tudo bem, elas têm nome, sabe? Mas eu penso com outro ponto de vista, assim, sabe? Eu fico pensando, não, eles têm código ruim também. Eu tenho certeza que eles têm muita gambiarra, que eles fazem muita coisa de um jeito que não é o ideal, sabe? Só para terminar e para entregar também. E especialmente nos últimos tempos agora, né? Que a gente viu que teve uma onda de demissões também dessas grandes empresas, porque eles estavam super inflados, né? Eles tinham contratado um monte de gente e não tinham trabalho suficiente para todo mundo, parece. Então, acho que teve muita gente que estava lá que estava só, assim, talvez tomando chazinho de tarde, né, e não efetivamente trabalhando com essas coisas que a gente imagina, né, de algoritmos complexos e trabalhando na barra de pesquisa do Google e coisas desse tipo, ou com a Amazon lá, trabalhando com, sei lá, com o sistema de recomendação de produtos, né, coisas assim. Não, nem todo mundo faz isso. Tem gente que faz coisas simples também, tem gente que só fica trocando cor de botão. Né? Todo lugar precisa de alguém para fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que quanto mais a gente vai subindo assim na escala, né? A gente trabalha em lugares diferentes, empresas internacionais, empresas grandes, a gente vai se desiludindo um pouco, assim, né? Vai vendo que não é tudo aquilo. O que tu acha? Sim, não, talvez. Mais ou menos. Eu acredito que a natureza dos problemas que essas empresas, tipo, FAANG, né, tentam resolver, eles são diferentes. Então, tipo, eu ainda acredito que a pessoa... Por exemplo, código ruim, vai existir código ruim. Só que uma coisa é você fazer uma coisa, vamos lá, você consegue realizar o código, sabe? Ele consegue fazer o caminho feliz do código, ótimo. Agora, que tipo de código é esse que você está fazendo? Qual a natureza do problema? Porque ao mesmo tempo que você pode fazer o código ruim de um site, você pode fazer um código ruim de uma engine de um jogo, sabe? E não... por mais que os códigos sejam ruins, a natureza do problema é diferente. Então, eu não acredito, assim, não é muito fácil você, tipo, sei lá, fazer desenvolvimento web e ir direto para um desenvolvimento de sistemas, assim, sabe? Tipo, um pouco mais complexos. Tudo bem, pode Mas é que existir são código coisas ruim lá. diferentes também, né? Então, É que a mas gente essa é a fala, natureza. é difícil ir de construir uma casa para construir uma piscina. São coisas diferentes. Exato, mas é exatamente essa a natureza dos problemas que essas pessoas estão resolvendo nessas grandes empresas, sabe? Tipo, acho que Sim. são essas coisas diferentes mesmo. Não. Mas vamos falar de alguns outros desafios também que a gente tem, né? Porque que não falta é desafio aí na carreira de desenvolvimento também. Então a gente falou um pouquinho aí de diferenças entre o mercado internacional, trabalhar com grandes empresas e tal. Para mim, acho que uma das coisas que é mais difícil, assim, são regras de negócio mudando o tempo inteiro. O que tu acha? Já teve que lidar com isso também? Tu começa a fazer uma coisa, começa a desenvolver uma coisa, um aplicativo, sei lá, um script aí, e aí no meio do caminho o pessoal fala, não, mas agora eu preciso de outra coisa diferente.
Sim, acabei de Como receber lidar? aqui, ó. Acabei de receber aqui uma regra, um negócio diferente aqui no meu Slack. Né? Já muda É bastante, complicado. né? Teve uma vez que eu estava trabalhando com um script que tinha que pegar uma planilha do Excel e ingerir aquilo e botar num banco de dados, né? Então, lê a planilha do Excel e aí transforma isso daí num banco de dados. Só que o problema é que o pessoal ficava trocando nome de coluna, trocando os campos da tabela toda hora. E aí quebrava o script, né? Cada vez que o pessoal trocava a quantidade e o nome das colunas, quebrava tudo. E aí tinha que ficar arrumando. Aí acabou demorando o dobro de tempo só por causa disso. E aí, no fim, eu tinha que fazer uma gambiarra lá, né? Acabei usando a ideia que a gente tem na programação de ambientes, né? Porque na programação, geralmente, a gente tem um ambiente de produção e um ambiente de desenvolvimento, ambiente de teste, etc., que são separados, né? Então, tu tem uma coisa que é o que está lá ao vivo, né, em produção, e tu tem outra coisa que tu usa para brincar, né? Para desenvolver novos features, para testar e tal. Então eu usei esse conceito, eu falei para eles, ó, é o seguinte, a gente vai ter duas planilhas agora. Uma vai ser a planilha de produção e a outra vai ser a planilha de desenvolvimento. Porque senão não vai rolar, vocês ficam trocando aí toda hora o nome das colunas, não vai funcionar o script. Né? A gente vai ter que ficar consertando todo dia. Essa é uma E aí parte ajudou, interessante. assim, né? Mas. Essa é uma parte interessante sobre aquela parada que eu falei de arquiteto e tudo mais. Então, a gente tinha um arquiteto na Vivo, ele passava, tipo assim, um mês fazendo a tarefa. E eu entregava a tarefa que ele escreveu. Se acontecer alguma mudança, isso vai ser outra coisa, sabe? Então, ok. Então, assim, o tempo pra você, tipo assim, colocar algo novo ali era demorado. Então, ok, a gente vai fazer a versão 1, que é exatamente a versão que vocês pediram. Se vocês pediram outra coisa, vai entrar na próxima versão. E a gente fazia. Hoje em dia, se mudar alguma coisa, eu preciso fazer imediatamente agora. Eu tenho que fazer agora, eu tenho que colocar isso agora. Então, o planejamento pra você fazer o código, sabe? Fazer código não é só fazer o código, sabe? Exige um planejamento, principalmente pra fazer, por exemplo, testes de negócio, né? Por causa que é, é muito fácil a gente colocar o teste no final e é muito fácil a gente só falar assim, é só fazer testes. Só que É muito fácil falar, não precisa de teste também. Teste demora muito, dá muito trabalho, não vamos deixar sem teste. Já vi muito lugar que não tinha nenhum teste. exato, mas quando a empresa, quando a equipe descobre o quão difícil é testar um software, as coisas começam a melhorar, tipo assim, no fluxo de trabalho, sabe? Por causa que eu acho que testar um software não é uma coisa que você deve fazer sozinha, é uma coisa que deve ser pensada antecipadamente, tipo assim, ok, o que significa isso aqui estar pronto? Significa passar nesses testes. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer esses testes não é tipo de TDD, né? Não é como a gente tá, tipo assim, fazendo, codando ao mesmo tempo, mas no mínimo é, tipo, ok, o que é necessário pra passar e já fazer esses testes, tipo assim, previamente, né? Testes é um problema na empresa atual que eu tenho. Testes é um problema na minha empresa previamente e em todas as empresas de todos os meus colegas, testes sempre é um problema. Por causa que é difícil. E, tipo assim, é colocado um pequeno tempo no final pra realizá-lo, sabe? Tipo, eu acho que não é justo, sabe? Eu acho que é muito mais difícil do que parece. E claro, a falta de teste vai causar também a falta de documentação e tudo mais ao longo do tempo, né? O que você É acha? um problema, né? Porque quando tu não tem teste suficiente e alguma coisa quebra, como que tu vai saber por que que quebrou? Né? Tu só vai saber quando quebrar, efetivamente. Então fica muito mais difícil de consertar e debugar o código num geral, né? Quando tu não sabe o que está quebrando. Então, por isso que o teste é importante. Só que realmente as empresas, a maioria das empresas não dá valor, sabe? O pessoal ou pula o teste ou não implementa, né? No lugar que eu estou trabalhando agora, eles têm assim até bastante teste, bem mais do que o lugar anterior. Só que nas coisas mais legado, né, nas coisas mais antigas, não tinha tanto teste, ou está desatualizado os testes e ninguém consertou, né? Então aí fica difícil, né? Então, um problema que eu estou tendo agora, nesse meu emprego atual, é a questão de testar o banco de dados, né? Porque o banco de dados, por exemplo, se tu quer testar um usuário que está tendo problema no site, né? Como que tu faz? Tu tem que ter um usuário semelhante ou aquele mesmo usuário, uma cópia daquele mesmo usuário no teu banco de dados local para tu conseguir testar aquilo. Só que o problema é que não tem, a gente chama de seed, né, no Rails. O seed é quando tu cria usuários fictícios exatamente para poder testar. Então, como eu não tenho ali uma tabela com 10 usuários fixos, com tipos de usuários diferentes para eu testar o que cada um faz no site,
Então, eu tenho que manualmente ir lá no banco de dados, catar um usuário que tem os atributos, ou criar, né, eu mesmo, um usuário que tem os atributos que eu preciso, para poder testar ali as funções no site. Então, por exemplo, se tem uma função que é só os administradores que usam, que não está funcionando, então eu preciso de um usuário que tenha o administrador, a permissão de administrador, para testar ali no meu ambiente local, quando eu estou programando. Só que se eu não tenho ali uma geração automática desses usuários, então eu acabo perdendo um monte de tempo enquanto eu estou testando o meu código só fazendo isso, né? Que é uma coisa desnecessária, é uma coisa que poderia ser automatizada, né? Mas as empresas não priorizam esse tipo de coisa na maior parte do tempo. Infelizmente. É isso aí. E ao longo do tempo, os testes não foram feitos, e as pessoas têm medo de mudar o código, e depois o código para, vamos fazer do zero de novo, e aí você começa um ciclo infinito de fazer software igual e código repetido, porque ninguém vai ter mais coragem de mexer naquele software, porque vai quebrar alguma coisa, e o pessoal já sabe disso, o pessoal não quer mais perder tempo, e aí apodrece, né? E o outro problema que também é causado pelas regras de negócio mudando o tempo inteiro é que vira um espaguete, né? Então, no lugar que eu estou trabalhando atualmente, a gente está com um pouco desse problema. Assim, o banco de dados foi feito pensando em certas features que tinham sido pedidas para fazer há muitos anos atrás. Então, o pessoal fez daquele jeito, só que aí foi mudando com o tempo, e aí o problema é que tu não pode mudar as coisas de um dia para o outro. Quando tu muda coisas importantes no teu aplicativo, isso tem que ser feito gradualmente para não quebrar as coisas legado, né? Porque às vezes tu tem uma tabela ali que tu tem no teu banco de dados, que tem outras 10 tabelas que usam aquela uma tabela. Então tu não pode simplesmente chegar e mudar o nome daquela ali, porque senão tudo vai parar de funcionar, né? Então a gente geralmente faz uma migração gradual, só que o resultado é que tu tem um monte de tabela velha, um monte de tabela nova, e tem uma maçaroca, assim, no banco de dados, que tu olha para aquilo ali, meu Deus, o que está acontecendo nesse negócio? Né? Por que eu tenho uma tabela com esse nome, outra tabela com outro nome, que não está mais sendo usada, aí uma tabela com legado antigo no nome, né? Versão 2, nova, 3.0. Nossa, vira uma confusão às vezes. Você já viu isso também, Rafa? Eu já vi cada crime acontecendo assim. Realmente. E é complicado, né? E aí é complicado também quando o pessoal não documenta, né, essas mudanças. Porque às vezes tu vê um negócio sendo feito de determinada maneira e tem um motivo para estar sendo feito daquele jeito. Só que quando tu não tem uma documentação, tu fica sem saber, sabe? Tu olha para aquele pedaço de código, tu pensa, mas por que tá fazendo assim? Eu acho que seria melhor a gente fazer de outro jeito. E aí tu muda alguma coisinha ali, muda uma linha e quebra tudo. Aí, pronto, agora eu sei por que estava sendo feito daquele jeito, né? Mas não estava escrito em lugar nenhum, não tinha como eu saber antes. Então, acho que documentação é um outro desafio, assim, que as empresas, infelizmente, não gastam tempo suficiente em documentação. E é isso aí. E documentação tem método também, né, para escrever, não é só pegar e sair escrevendo o que der na telha, né, o que der na cabeça. A documentação tem vários formatos assim diferentes de organizar a documentação para ficar mais claro, né, mais fácil de achar as coisas. Eu lembro que no meu no segundo emprego que eu tive como desenvolvedora, me deram um banco de dados lá que eu tinha que acessar, um aplicativo que era da Oracle. Não sei se vocês já ouviram falar na Oracle. Tinha umas 1000 páginas de documentação aquele negócio. Eu abri uma página para procurar uma coisa e eu acabava com mais 10 páginas abertas, assim, só para 10, 20, sei lá. Não acabava nunca, assim, era documentação infinita. É bom quando existe a documentação, eu tô feliz, por causa que a própria existência dela, a documentação é o Jorge ali do lado, ele sabe tudo, perguntou pra ele, beleza. O Jorge saiu da empresa, acabou a empresa. Exatamente. Tem muitos casos que é assim, né, que o pessoal passa muito tempo na empresa e, mas eu sei como fazer isso, eu não vou escrever. Sim, tu sabe, né, mas a pessoa que entrar depois vai saber? Ou vai ter que vir aqui te perguntar, que daí depois é mais trabalho, né? Ter que ficar ensinando os outros se não tem nenhuma documentação para consultar também. Isso foi uma das histórias. Na verdade, esse fato de a documentação estar em pessoas é um dos motivos porque eu fui promovido tão rápido na Vivo, né?
Por causa que eu entrei no nosso projeto lá, a gente tinha 2 projetos muito importantes, legados, e existiam 6 pessoas que conseguem lidar com esse código. Nossa, 6 pessoas, bastante gente, né, e tal. Então a Boticário fez o favor de contratar 6 pessoas. Então, beleza. Então a gente perdeu literalmente 6 pessoas que sabiam mexer naquilo. E para descobrir como aquilo funcionava, foi meses e meses de trabalho. E, bem, deu certo, mas a gente teve que fazer muita engenharia reversa. Não tinha muito o que fazer, sabe? E demorou pra caramba. E os esforços foram, tipo, recompensados eventualmente, né? Porque foi um trabalho muito difícil. E assim, mas claro, né? Como a empresa saberia que 6 pessoas sairiam ao mesmo tempo, né? Sei lá. Mas pode acontecer, né? E aí? Não, não. E a outra coisa que a gente estava falando também agora há pouco é código legado, né? Que ninguém te fala isso, ou a maioria das pessoas não falam sobre isso, quando a gente está aprendendo a programar, mas é uma coisa que nos limita muitas vezes, né? Que a gente quer melhorar, a gente vê que o negócio não está sendo feito aí da melhor maneira possível, talvez, que está bem ineficiente, só que tu não pode simplesmente, que nem eu falei, né? Mudar o nome da tabela de uma hora para outra, ou mudar o nome de um método de uma hora para outra, porque tem 20 outras coisas que usam aquele método, que às vezes não tem documentação nenhuma, né? Então tu não sabe o que tá usando aquilo, tu só sabe que se tu mudar, vai quebrar tudo. E aí tu tem que ir lá devagarzinho, mapeando cada uma das coisas que estão usando aquilo, aí fazer uma solução intermediária, digamos assim, né? Por exemplo, quando eu tive um problema parecido assim esses dias, agora nessa empresa que eu tô. Então a gente tinha uma tabela que ela não estava mais funcionando do jeito que a gente precisava para as regras de negócio novas, né? Porque eles precisavam de uma nova feature, né? De uma nova função no site, e aí aquela tabela tinha que ser alterada. Só que a gente queria criar uma nova tabela e reestruturar ela. Só que você não pode simplesmente criar a nova tabela e apagar a tabela antiga, né? Porque senão as coisas que estavam usando a tabela antiga param de funcionar. Então, o que a gente fez em vez disso? A gente copiou os dados, né, da tabela antiga para a tabela nova, no novo formato, e manteve a tabela antiga lá. Então, a tabela ainda está lá, está sendo usada por sei lá que coisas que estão usando aquilo ali. E aí, agora, para as novas features, a gente está usando a tabela nova, e a ideia é migrar devagarzinho, né? Só que o problema é esse migrar devagarzinho, né? Porque às vezes devagarzinho nunca chega, porque tu nunca tem tempo de voltar lá e olhar o que estava usando aquela tabela e tirar aquilo ali de circulação. Então, às vezes demora anos aí para conseguir, de fato, desativar alguma dessas coisas legadas aí. Demorou esse tempo. Ou nunca desliga, né? Tipo, tá vivo. E funciona muito bem até hoje. Todo mundo feliz. E às vezes o negócio que tu tá mexendo é usado por outros times ainda. Então, né? Chega, tu muda o nome de uma tabela e aí chega uma pessoa de outro time lá que tu nem sabia que estava usando aquela tua tabela e reclama: por que tu mudou isso daí? Agora toda minha aplicação aqui tá quebrando. Poxa, mas eu não sabia que tu estava usando esse negócio, aí tu podia ter me dito, né? Então tem mais isso também, tem que pensar nos outros times da empresa que podem estar usando o que tu está mexendo. E tem empresas que essa comunicação entre times é bem difícil, né? Eu não sei se tu teve uma experiência assim também nas empresas que trabalhou, Rafa. Comunicações entre times demoravam dias, às vezes, assim, pra acontecer, sabe? Nas grandes empresas. Hoje em dia, mesmo time, mesmas pessoas, né? Um time é composto por uma pessoa aqui na minha empresa, então é bem rápido, né? Mas na Vivo era muito difícil. Por isso que é bem compartimentalizado, assim, né? Tipo assim, dificilmente você precisa fazer uma pergunta para um time exterior, mas quando você precisa, esqueça, sabe? Tipo assim, você não vai receber essa resposta. Então, tipo, continue o seu trabalho e eventualmente a gente muda, sabe? Então, é muito complicado. É difícil mesmo. E eu já trabalhei em empresas de tamanhos bem diferentes, assim, e eu acho que eu não sei se é tanto em relação ao tamanho da empresa quanto é em relação à cultura, sabe? Porque eu já trabalhei em empresas bem grandes, assim, a última que eu estava trabalhando antes dessa, agora ela tinha acho que umas mil pessoas, assim, mais ou menos. O que é bastante até, né? Não é uma empresa pequena, assim. E a comunicação era super rápida lá. Então acho que depende muito, assim, da cultura, sabe? Porque eles tinham uma cultura muito de usar o Slack, sabe? Então tu mandava um Slack para a pessoa te respondia já no dia seguinte, ou se não no dia seguinte rápido, sabe? Ou te passava para outra pessoa que poderia te ajudar mais rápido, não sei.
Mas eu sei que tem empresas que são mais burocráticas, assim, acho que especialmente banco, sabe? Banco, empresas que estão no mercado há bastante tempo já, talvez que não estão tão acostumadas, né, com a digitalização, acaba demorando um pouco mais nessa comunicação entre times. Empresas que têm muita fragmentação também de coisas. Então, a empresa que eu tô agora, eles têm uma comunicação boa, rápida, só que o problema é que a gente não tem bem definido como é que chama em português? Esqueci a palavra, ownership. Quem é que é dono de cada aplicação? Alguma coisa desse tipo, né? Então, às vezes tu precisa alterar alguma coisa numa aplicação e tu não sabe quem que tu fala sobre aquilo. Com qual time que eu falo para mexer nisso aqui? Porque eu não sei quem é que é dono dessa feature aqui. Então, tu tem que sair perguntando para outras pessoas, né, para descobrir quem que é que fez aquilo ali, ou quem que é responsável. E, às vezes, tu tem que esperar o pessoal do management, né, ou tem que esperar a chefia conversar e decidir quem que vai ficar responsável por fazer a manutenção daquele serviço, né? Sim. Mas eu acho que era isso que eu tinha de tópicos aqui. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aí do pessoal. Por aqui não tem mais perguntas, não. Se vocês querem, a gente encerra por aqui. Muito obrigada pela presença, pelo papo. Eu espero que o pessoal que nos seguiu aproveitou, tirou suas dúvidas se tiver. E, gente, muito obrigada. Voltam sempre, tá? Se vocês querem, têm vontade de abrir mais conversas do tipo, sejam muito, muito bem-vindos. Mais uma vez agradeço. E eu convido para o pessoal que ainda está aqui nos ouvindo, amanhã temos mais uma conversa desse tipo, bate-papo, interação, conversa, roda de conversa, aberta ao redor do assunto perfil de LinkedIn, com Alexandre Baz, que é um ex-funcionário do LinkedIn e experto no tema. Então, convido vocês para lá, vai ser amanhã, mesmo horário. Entre em contato com o time para receber o link. E desejo a todos uma ótima tarde, ótimo início da noite para você, Patrícia, e um grande abraço. Obrigada. Igualmente. Tchau, Obrigado, gente. tchau. Tchau.